Já estamos no ar, já estamos com mais uma edição do Sala de Concurso. Professor Andrezan, convidado nosso do CETEC-NET, Gabriel, vai falar das intimidades das gravações do IAD e outras coisas que ele já viu aqui na vida. Marcelo Julián, nosso professor de língua portuguesa e redação, e Yuri Schneider. Prazer, Yuri, muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. Estava com saudade. O Rodrigo Schaefer e o Paulo Marques. Isso aí. Certo? Então vamos começar, Rodrigo? Vamos lá, com as mensagens então. Primeiro da Adina Ramos, adoro essa galera. Só. Depois, Adriana Jäger. Parabéns aos idealizadores do programa, muito bom, assim informal, um gostoso bate-papo entre amigos com alto nível. O pessoal está falando do último programa, alto nível? Acho que não é o último programa. Aliás, parabéns ao professor Fabrício, posicionamento esclarecido e iluminado ao final. Não é à toa que você está onde está, você me representa. Depois, Fabiano Reis, para variar, excelente programa. Parabéns a todos e muito obrigado pelo estímulo que vocês estão dando a todos que estão engajados nessa árdua tarefa de estudar para concursos. E o mesmo Fabiano Reis mandou uma outra mensagem pedindo aqui um espaço para estudo extra classe, porque ele diz aqui, só resumindo, que na casa dele tem muito latido, vizinho tocando funk, filho batendo porta, esposa mandando você recolher o lixo, etc. São esses alguns dos problemas que pessoalmente eu enfrento. E aí ele pede lá uma área de estudo para que as pessoas conjuguem ali um mesmo objetivo. E por último aqui, tem mais o Thiago da Costa, não perca uma edição do Sala, cada semana fica melhor, parabéns aos queridos professores. E o Michael Hoffman, nosso aluno, pediu se a gente pode mandar um abraço, então um abração para o Michael Hoffman. Um abraço. Abração. Essa questão do Fabiano Reis aí, que ele pede um espaço, eu entendo perfeitamente ele. Aqui na escola nós temos espaços para alunos estudarem, como também existe em quase todas as escolas preparatórias, que a gente chama de sala de estudos. Só que elas ficam tão lotadas e que eles não disputam o lugar. Sim. Disputam o lugar. Então, eu aqui, na medida que posso, eu estou cedendo salas de aula que não estão sendo ocupadas em horários que não tem utilização para os alunos. Mas eu entendo perfeitamente ele. Até esse tempo atrás, eu me lembro que uma moça, uma aluna, me procurou aqui na escola, conversando no corredor, e disse assim: professor, por que o senhor não aluga apartamentos aqui nesse prédio ali da Salgado Filho? Não é? E nós pagamos uma parte para o curso a mais, para ocupar, né? Porque tu já imaginou, cara, já alugar ali uns 5, 6 AP, mobiliar, né? Tudo com refrigerador, com fogão para café, e o pessoal vai estudar lá. Não é? Então, Só estudar. Só estudar. Yuri, e o edital? Pois é, né? Esse edital aí agora do TRT aí nos surpreendeu para o analista, né? O analista, nós não pensávamos que vinha desta maneira, porque em Minas Gerais, por exemplo, né? No direito administrativo, no caso que me compete, lá foi um pouco exagerado também, né? Foi um edital, assim, grotesco em termos de matéria. Matérias essas que talvez o analista judiciário do TRT talvez nem venha a trabalhar no dia a dia, né? Mas aqui já foi mais reduzido. Inclusive, eu tenho constatado nos meus 2 perfis ali do Facebook, os alunos comentando de todo o Brasil, que aqueles que estão estudando já há muito mais tempo, eles se sentem um pouco prejudicados, né? Porque reduz demais a matéria, né? E faz com que talvez o nível da sofisticação da questão também caia, né? Isso é um pouquinho delicado. E matérias que são realmente, que deveriam estar sendo questionadas, né? E quanto ao técnico, eu acho que não teve muita surpresa, né? Eu acho que não teve muita surpresa, teve ali realmente, eu acho que agora no Brasil, até pelas essas questões políticas que estão acontecendo, eu acho que cada vez mais acredito que questões de improbidade administrativa, questões de corrupção, até me impressionou que ainda não está na pauta, né, das bancas examinadoras e dos próprios, no caso, os comitês gestores dos concursos, no caso, que são a direção própria do órgão, da entidade que faz o concurso.
ainda não terem colocado as questões de lei anticorrupção e por aí vai. Mas a improbidade já vem aparecendo bastante e não foi esquecida no técnico também, né? Mas é isso, eu acho que, no caso, só para analista foi um pouquinho ali a surpresa, né? Agora, para técnico, continua realmente dentro daqueles parâmetros normais aí da FCC e dos órgãos e entidades do Brasil que trabalham com a FCC. Tu acredita, então, que vai ser para o analista uma prova mais fácil do que se imaginava? Eu acredito que, tem duas coisas, né, Paulo? Ou eles saem um pouco da letra da lei, né? Sim. Pegam aquelas matérias ali e entram na jurisprudência, o que é realmente bem complicado. Bem complicado. O direito não é matemática, né? O direito é ciência da compreensão. E aí, quando começa a entrar muita teoria, né, e sai um pouco da letra da lei, principalmente nas questões ali teóricas, das matérias doutrinárias, e começa a ir em jurisprudência, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. Mas eu acredito que venha uma prova não muito complicada, não. Eu acredito que venha mais tranquila, digamos assim. E o que para aqueles que estudaram é meio ruim, né? Uma coisa, Paulo, agora que tu comentou, deixa eu não perder o fio da meada, esse negócio da sala de estudos, né? Uhum. Eu vejo bastante gente conversando sobre isso aí pelo Brasil, nas minhas andanças, nos outros preparatórios que eu tenho dado aula, no Brasilzão e afora, e tive até a oportunidade de conversar com aqueles concurseiros que realmente, né, eles tiram a pantufa, que é uma indicação minha, né? Sim. Os caras vêm perguntar para mim, professor, qual é o método, como se fosse um coaching, né? Como é que é o método do estudo? Assim, olha, primeiro de tudo, eu acho que você tem que sair de casa, né? Se você virou concurseiro, você já é concurseiro há muito tempo, tu tem que sair de casa. Tira a pantufa, tira o pijama e sai de casa. Porque muitas vezes esse negócio de ficar estudando em casa é como o nosso amigo ali, que agora me fugiu o nome dele, mas ele comentou que a mulher pede para botar o Fabiano Reis. pede para botar o lixo na rua. É como Cachorro se ele latindo. não, é como se ele não fosse, como se ele não tivesse ali uma atividade, né, Paulo? Claro. E na verdade não, aquilo é um momento delicado para ele, né? As pessoas têm que entender, principalmente dentro de casa, as pessoas têm que entender, aquilo ali foi uma escolha que ele fez na vida dele. Não é ele estar à toa ali, né? Ele não está num ato de vagabundagem ali. Não, ele está escolhendo alguma coisa, né? Então, eu acho que aquelas pessoas que o cercam, no caso, eu acho que tem que ter um mínimo de sensibilidade para saber que realmente talvez ele não saia de casa, até porque a grana está curta. Uhum. Né? Então, até de vez em quando pegar um ônibus para ir até o centro de Porto Alegre ou em outra cidade aí que estão nos escutando agora, é custo. A verdade é essa, é custo. E aí entra o preparatório, né? O preparatório, como por exemplo o CETEC, de anos aqui, né? Sempre teve a sala de estudos, né? Vocês sempre tiveram esse carinho com os alunos. É muito, muito importante isso. Mas, como fica muito cheio de vez em quando, né? Dos preparatórios de concurso, ainda tem o esquema da biblioteca, né? A biblioteca pública do seu estado ou do seu município e também as faculdades, né, Paulo? As faculdades, a biblioteca ela é realmente aberta ao público também. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos uma faculdade que, inclusive, o Dirceu Mineto foi aluno dessa faculdade, que eu dou aula ali, que é a FMP, né? Faculdade de Direito, e que a biblioteca deles é uma biblioteca espetacular, muito boa, livros muito bons, um silêncio, salas, aquários de estudo, e, como eu disse, aberto ao público, as pessoas podem usar. E eu conheço muitos concurseiros que não estudam na FMP, não fazem graduação ali, e vão ali, são estudantes do CETEC, inclusive, e que frequentam o FMP para usar a biblioteca aqui no centro. Então tem mais isso, né? Complementando isso que ele falou, existe uma frase que é muito comum, né, de fato, que é assim, tu só estuda, parece que não é uma ocupação suficiente só estudar, né? Parece que está faltando alguma coisa. Você só dá aula também? Só dá aula. Eu escuto bastante. Só trabalho ou só dá aula? Isso é um equívoco, de fato. Acho que é um equívoco. E eu ouvi de um amigo meu uma frase, um conhecido meu, esses tempos em um jantar, ele disse assim, concurso é vício, né? Eu disse, não, concurso é um projeto de vida, né? Não é vício. A pessoa não está viciada em fazer provas e abrir mão de um turno por dia se preparando e ficar estudando no final de semana. É um projeto de vida que pode te levar para um patamar que daqui a pouco na iniciativa privada levaria 30 anos para atingir. Pode te levar em um ciclo inteiro de estudos mais uma prova. Sim, então, de fato, eu estou com o Yuri nisso. Assim, acho que é uma escolha consciente, racional e muito válida. E outra, né, Marcelo? Agora, como tu falou também, eu acredito que isso é um projeto, né? Claro que tem pessoas que passam de primeira.
Né? Isso é verdade, tem pessoas que passam de primeira, que têm esta, não sorte só, mas que têm a capacidade de assimilar, de realmente materializar aquilo na cabeça, botar no seu Winchester pessoal, levar para a hora Cara, da o Yuri é prova. do tempo do Winchester. Olha que eu tirei a barba, Já mudou para HD faz um tempo. Pô, eu ainda falo, vou mudar isso. Não, agora é SSD agora. Tirei a barba para parecer mais novo, mas ela me acompanha, né? O Winchester é uma arma. Mas bota no HD pessoal, então, e o cara consegue passar. Mas o normal, gente, eu acredito que seja o seguinte, 1 ano, o normal é passar lá de 2 anos, e de vez em quando até 3 anos para emplacar naquele concurso que quer. Ou seja, Marcelo, é um projeto de vida. E esses anos podem ser... Eu sempre tento comparar com o projeto da iniciativa privada. Seria um projeto de 4 a 6 anos dentro da universidade. Exato. Mais um projeto talvez de 4 a 6, 8, 10 anos para tu chegar no patamar na iniciativa privada que tu gostaria de estar. Então a gente está falando de um projeto de 15 anos. Às vezes o aluno se angustia dizendo, eu já estou há 1 ano. 1 ano, para tu pensar em projeto de tu chegar ao nível máximo do teu projeto, é mínimo tempo. Se levar 2 anos, 3 anos, 4 anos para tu atingir o patamar salarial que tu sonhava, com o que tu sonhava, é excelente, ainda é um curto tempo. E fora o risco da iniciativa privada, que o pessoal tem medo também. É. O cara tá lá há 10 anos, daqui a pouco toma um pé. O Yuri estava falando sobre estudar em bibliotecas, relembrou velho tempo acadêmicos. Rapaz, eu também estudei Biblioteca. em biblioteca. Lá em Frederico Westphalen? Não. Aqui. Não é muito tempo que eu estou formado. Eu estou há 26 anos formado. Tá? E formado, né? Mais simples de faculdade são 30 anos. E voltou agora há 30 anos o meu pensamento, lembrando que eu estudava. Eu estava na biblioteca pública, porque tinha pouco espaço na faculdade e tal, na biblioteca pública. Lembro, eu e uma menina que hoje é minha colega no TRT, né, nós sentávamos toda a faculdade um do lado do outro e estudávamos também na biblioteca. Interessante. Gabriel, conta para nós aí alguma coisa, Gabriel. O que é estar do lado, digamos, de lá para aquela pessoa que vai abrir um vídeo para assistir uma aula do Marcelo, do Yuri, do Rodrigo, minha, do Andrezan, e tu chega a te colocar no lugar daquele cara, daquela guria, daquela pessoa que está lá e o que vai importar para ela, afinal de contas. Com certeza. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim. Acho que trabalhar no CETEC, numa escola preparatória, tu se colocar no lugar da pessoa que está lá, né? Porque tu sabe que tu está servindo a um projeto pessoal daquela pessoa, então tu tem que oferecer o melhor serviço possível para aquela pessoa, para aquela... O Gabriel, só para a gente poder entender ilustrar, o Gabriel é supervisor do nosso estúdio, certo? Do estúdio de gravação. É o chefe. É o Bambam. Não, o André é o gerente. Agora até aqui da parte... Isso aí. Agora da parte técnica é o Gabriel. Problema de som no estúdio, Gabriel. Problema de ar-condicionado, lembra? Também, Gabriel. Certo. Aí quebra galho já, né? E aí, Gabriel? Te interrompi, eu só tive que fazer uma... Não, mas é isso, pô. Para nós, assim, é o primeiro passo sempre, assim. É saber disso. É saber que a outra pessoa, ela tem um plano na vida dela e ela depende daquele trabalho que tu está executando. Então... é parte desses princípios sempre, assim, para nós. E em relação ao passo a passo, imaginando desde o momento que tu tá lá gravando na sala de aula até finalizar e a aula ir para o aluno, podia ilustrar um pouquinho esse passo a passo, desde que grava até o final? Quais seriam os passos, tecnicamente falando? Sim, primeiramente tem todo o aparato técnico, né, que hoje em dia já é todo pré-instalado nas salas de aulas, né? A gente não precisa mais ter aquela manutenção de estar saindo de uma sala e levando para outra. Hoje em dia a gente já tem salas preparadas para executar a gravação. E depois que sai de lá? Depois que sai de lá, vem para a nossa ilha de edição, né? A gente faz a decupagem do vídeo, coloca as introduções ali, as fichas de descrição da aula. E a aula vai inteira ou quando o professor dá uma escorregada, dá uma
Ah, Dá tem um que editar, cortezinho, né? tem que editar. Sim. É uma Às vezes... Palavrão não pode. Palavrão não pode. Internamente, Depende. Os palavrões do Marcelo geralmente vão. É isso que eu queria ouvir. e Gabriel, internamente tem assim, ó, uma fofoca agora, né? Tem assim, ó, tem que gravar aquele professor. Aquilo lá é complicado gravar. Ah, agora tu... Existe. Você colocou em mãos lençóis. Não, se eu falar. Não precisa dar nome. Mas Só- existe isso, vai Só tudo, dá que nome, aquele só- lá é só fala pra nós, complicado. se tem o... assim, ó, não vai... Não dá nome, tá? Não dá nome, claro. Não dá nome. evidente. Eu vou ter que Mas contar assim, depois. mas se tem complicado, qual é o tipo de complicação? Que o pessoal aqui, hoje com aquela mala lá. Não, acho que isso é muito relativo. Acho que... Pela tangente essa. Né? Não, é relativo. Não, é porque assim, eu acho que como os próprios alunos, assim, eles têm preferências por professores e eu acho que com a gente acontece a mesma coisa. Tem professores que alguns adoram gravar e estar ali presente na aula, tem outros que não. Mas isso e vice-versa, entendeu? Então existem os malas, né? Não, eu acho que é mais... Eu acho que é a mesma coisa que acontece numa televisão, né? Deve ser, claro. Tem alguns atores um pouco mais chatos, um pouco mais cri-cris, uns caras que são temperamentais, alguma coisa nesse sentido. O problema maior é quando dá, tipo, vai o Yuri da aula, vai o Andrezé, depois entra o Rodrigo, que tem que ajustar toda a câmera. Mas Lá em cima, sinceramente, toda a marcação de luz Só tem que dessa, descer lá né? embaixo, né? sinceramente, assim, eu já gravei. Hoje em dia eu não gravo tanto, assim, tantas aulas, mas no meu tempo, quando eu gravava muitas aulas, assim, eu procurava não pensar nisso, né? Eu acho que tu tá aqui, tu tem que... É o teu trabalho, tu tem que fazer, Tem que entendeu? encarar. Não pode, eu acho que isso. Tá. Tu começar a pensar nisso daqui a Vai pouco... por aí que tá vindo a promoção. Vai por aí o caminho. Mas eu acho que é assim, eu acho que... O André vai cair. A partir do momento que tu começa a pensar muito... que saco, tem que ir pra ali. Eu acho que tu já tá se auto, né, Tipo, desmotivando. detonando. Tu Desmotivando. gostava de gravar minhas aulas, por exemplo? Adorava, né? É muito legal. Até Adorava, as melhores, vai lá, aproveita. Até porque eu nem tenho como melhores. falar outra coisa. Não, e se tu não gostar tanto, fala que eu gravo. Não, mas eu queria falar sério sobre o Gabriel, eu até brinco com o Gabriel aqui no nosso cotidiano, assim, que a gente se cruza pelos corredores, a gente convive aqui no net. Eu sempre brinco, Gabriel, um homem sério. Eu uso um homem sério verdade. como sendo um aposto, assim, do Gabriel, uma característica do Gabriel. Porque o Gabriel, de fato, ele é extremamente responsável. E sério, ele é sério no cumprimento da tarefa. Isso que ele fala, assim, não é um papo demagógico da minha parte, é verdadeiro mesmo. Gabriel é um cara que leva isso a sério, tu faz reivindicações, o Gabriel vai lá, muda, participa, é a ele que se recorre. Então, hoje, o fato de a parte técnica do CETEC estar muito profissionalizada, de fato, se deve muito ao Gabriel. De verdade, assim, ele é um cara muito sério no cumprimento da tarefa dele. Assim, eu sou fã do Gabriel, o pessoal aqui sabe que eu sou e ele também, porque eu já o elogiei várias vezes. Gabriel, é Obrigado, muito bom. mas assim, eu quero complementar também, agradecendo também a minha equipe, né? O pessoal aí Não, a equipe que também pega junto. E hoje em dia a gente tem 3 pessoas formadas já na área aqui, algo que era impensável. Quando eu entrei aqui, por exemplo, todos autodidatas aqui. Hoje em dia a gente tem 3 pessoas formadas, então... Formado em que sentido? Formação? Formado o CETEC, em graduação. o CETECnet, eles, no caso, eles fizeram esta possibilidade de formação até por fora, ou vocês formaram aqui Não, dentro? É uma todo dúvida mundo que eu a tenho, gente, no caso. Não, o pessoal procurou, né? Procurou, a especialização muito bom. e se formou na área de E multimídia. qual é a área, Gabriel? Qual é o curso especificamente para isso? O pessoal aqui é formado em produção multimídia, que abrange todas as áreas, né? Web, ilustração, E isso é um vídeo, curso, áudio. E isso é um curso de, por exemplo, assim, numa espécie de tecnólogo, isso é formação e graduação, isso é... É uma graduação, mas é mais pro lado de um tecnólogo, É, assim, até são porque 2 eu tenho anos, 2 3 anos e meio. Então é um tecnólogo. É um mesmo. tecnólogo. Mas já é considerado curso superior. Sim. Né? Já é considerado, inclusive para concurso, Gabriel. Óbvio. Sim. Que todos assistiram a aula. Aham, com certeza. Bacana. Gabriel, diz uma coisa. Algum professor já te ligou depois de uma aula assim, vem cá,
corta aquele pedaço lá. Várias vezes. Várias. Muitas vezes. Eu edito Tá. a minha durante, às vezes. Eu passei, eu já olho pra quem tá gravando de corta os últimos minutos. O pior é quando tá depois. já lá no ar e daí tu tem que... Daí já Buscar. foi, e daí... vamos ter que tirar do ar e vamos fazer de novo. E alguma coisa assim que o professor não percebeu e que tu percebeu, sei lá, de repente ele botou a mão dentro do teu ouvido, sei lá. Sim, Virou um acontece. tatu. Acontece. Acontece até tatu, cara. Que eu me recorde assim, não, mas pode ter acontecido, sim. É, e o microfone ficou aberto, falou alguma bobagem, assim, em particular. Foi no banheiro. Bah. Levou no banheiro, levou o microfone de lapela no banheiro. Será? Não, acho Será? que não. Será, Marcelo? O Marcelo já fez isso? Não, conta, como é que foi isso aí? Como é que foi isso aí? Como é O que foi? pessoal aqui até a gente, um tempo atrás a gente sempre comentava isso, assim, né? Que o Marcelo, ele não dá bola, sabe? Que o Marcelo, ele... Então a gente tá com fone no ouvido ali, daqui a pouco a gente tá escutando aquele barulho de água, né? Escorrendo, o Marcelo tá no banheiro. Daí a gente pega o fone assim, tira e coloca em cima da mesa. Vamos esperar ele voltar depois de novo. Depois da edição tu corta, logicamente. Edição do corte. Ou abre o canal de áudio pra sala, né? Ele não faz mais isso. Não faz nada, aprendeu. Eu tiro. Se você dá, eu tiro o aparelho para não correr risco. Eu desconecto para não correr risco. Isso uma vez, eu não sei se foi vocês que me comentaram que aconteceu em pré-vestibular, né? É, o Marcelo sabe a história. Não, eu não sei, né? Não, conta, Conta aí, Marcelo. Marcelo. Clássico. Eu não lembro. É só não citar nomes. Não, cara. não sei. André, Não, agora não. Mas Não vai ficar. Tem que contar. Um dos dois vai ter que contar, ou então um vai contar um pedaço, outro outro. Mas eu não lembro, cara. Qual é o lugar que tu dava aula lá? Eu nunca dei aula naquele lugar. Não, eu não lembro da história. Mas aí começa aí que o Gabriel falou. Mais ou menos isso. É isso aí. E outra coisa, Gabriel, te perguntar um pouquinho também sobre essa parte de ir para a internet. O tempo que os alunos exigem a aula, geralmente ele é quase imediato, ou o aluno hoje tem mais consciência que a aula demora um pouquinho até subir e ir para a internet? É mais ou menos o tempo assim de ser gravado, por exemplo, mais ou menos um turno. Um turno de... Para o pessoal ter uma ideia, uma qual aula de manhã. o tamanho de um arquivo de vídeo renderizado, pronto para subir para a internet? Uma aula completa dá uns 4 GB. Pra vocês terem uma ideia, 4 GB dá 4 bilhões de bytes. É uma coisa incrível, né? E quanto tempo leva para fazer esse upload, para subir em média? Em média, uns 45 minutos. Vê, 45 minutos Cada só para a vídeo. parte de enviar o vídeo até a internet. Cada vídeo, né? Fora Como são edição. Cada dividido vídeo de quanto? de 1 GB. Tá, mas não. De quantos minutos? Isso aí dá mais ou menos? 30 minutos? 35 e 45. Aí tu imagina, isso é só a parte de subir o vídeo, fora a edição, fora a captação. E exemplificando assim, uma aula gravada pela manhã, essa aula vai estar disponível para o aluno mais ou menos quando? Entre 4 e 5 horas até. 4, 5 horas da tarde já está disponível. Quer dizer, muito rápido muito pela rápido, quantidade de processos Cada vez técnicos mais que os tem que ir, alunos né? são Exigem mais. exigentes. Sim. Cada vez mais eles estão, assim, gravou a aula e já estão pedindo. Querem praticamente instantâneo. Se né? passar das 5 horas já começam a ligar. Já começam a ligar pedindo. Com edital, sem edital. Sim. É. Aí com edital, então, Com edital é loucura. enlouquece. Né? E tem uma coisa assim interessante também, já que o Gabriel está aqui, a gente está falando dessa coisa EAD, que eu acho interessante, que sempre que surge uma nova tecnologia, surge uma boataria do fim do sistema antigo e do método verdade. antigo, né? Tipo assim, vai ter o EAD, ele vai acabar com o presencial. Nunca vai. E isso já aconteceu, assim, é uma conversa que já se levantou no surgimento dos mais variados meios, assim, televisão, quando surgiu o vídeo, quando surgiu o som por rádio, agora a internet. E isso é uma coisa que nós mesmos acompanhando, é óbvio, né, que o EAD, tem gente que prefere o EAD por preferir, tem gente como a gente debateu aqui há não muito tempo, que precisa do EAD por uma questão de distância, não ter acesso aos professores, até muitas vezes uma questão de economia, de tempo, de investimento, etc. Mas eu até queria saber a opinião de vocês, porque é fato que não vai acabar o presencial. não Não há, é um tipo de Mas estrutura que o essencial EAD não vai transformou, uma coisa que o EAD fez que é fantástico, que eu acho, ele transforma a possibilidade de alguém lá numa cidadezinha do interior, lá em Valdebuia, do Fabrício Aissa, o cara possa assistir uma aula do Marcelo de altíssima qualidade. Quando na cidade dele ou próximo,
ele poderia ter a mesma capacidade de aprendizado de alguém que está em Porto Alegre. Não, Isso é uma revolução. Ah, Então, o cara só se mudando, né? por mais que não haja uma troca, que a internet definitivamente é uma revolução no ensino, E uma democratização também no acessar e no disponibilizar. Porque antes, para tu chegar nesse aluno, tu tinha que ser a Globo, tu tinha que ser o Telecurso 2000 lá. Sim, com certeza. Ter aquela potência e aquele poder para conseguir chegar nesse aluno. Hoje é incrível. E com uma diferença que não era uma escolha. Tu tinha que assistir o que estava disponível. A internet dá uma coisa que eu acho fantástica, que além disso é a possibilidade de escolha. Eu posso escolher hoje se eu quero ter aula do Marcelo, ou se eu quero ter aula do Andrezão, ou se eu quero ter aula do Yuri. É uma escolha sobre o que é melhor. O que mudou também, porque antigamente era só... Eu me lembro, logo que a gente começou o CETEC-NET, nas primeiras incursões, a gente nem imaginava muito fracionar em módulos. A gente imaginava a ideia de um completo geral. Hoje a ideia do módulo, para aqueles que já estão estudando há um tempo, é uma escolha. Tem gente que compra e faz o seu curso, que é diferente do outro, que faz o curso porque ele tem uma preferência. Isso é uma revolução de didática, porque a gente escolhe exatamente o professor que tem a melhor didática adequada, e é uma revolução também na parte onde o aluno, às vezes, ouvindo uma aula do Marcelo, por exemplo, ou ouvindo uma aula do Andrezan, pode ser que aquele aluno não tenha um nível necessário de entendimento para pegar as duas aulas desses dois feras, por exemplo. E aí precisam da aula mais básica, vamos imaginar. E de repente ele busca lá uma aulinha mais simples, e pode acontecer. É mais acessível. E aí quando ele está no nível melhor, ele vai lá e opta por um professor um pouquinho. Ele é mais acessível financeiramente, isso aí é gritantemente, isso é uma coisa, a realidade. E realmente é isso aí, Rodrigo. Eu acho que a pessoa ela tem um cardápio hoje em dia. Ela tem a possibilidade de escolha. Tudo. Eu sou da época ainda que os cursos preparatórios deslocavam o professor até o interior, Paulo. Né? Em cursos aqui preparatórios teve várias viagens feitas aí até Passo Fundo, até Uruguaiana. Eu fui muito a Passo Fundo da aula. Fui mesmo. E aí, em outros municípios aí, mais até distantes, né? Porque o presencial, ou porque a pessoa não conseguiria sair de lá, né? E aí, realmente, aí era toda aquela mobilização de família, né? Os caras juntando dinheiro para pagar um JK para o cara vir do interior para resolver estudar em Porto Alegre, porque os cursos, os melhores eram aqui. E isso hoje acabou. E é uma abrangência que às vezes nem nós temos muita noção. Digo, nós como professores, já conversei com o Yuri sobre isso mais uma vez, com o Andrezão, Rodrigo, a gente... Eu já recebi recados, Marcelo, assim, de pessoas assim que eu nunca imaginei. Olha, norte do Brasil, de cidades assim, ó, aqui, ó. É impressionante aonde nós chegamos, né? E aí vem a responsabilidade, né, Gabriel? Porque tu tá em todo o Brasil, em todos os cantos, então tu tem que saber, o professor tem que saber, o professor teve que mudar a postura, né? Porque nós temos algumas questões polêmicas hoje em dia, tem algumas pessoas que acham que o mundo tá um pouco chato, né? Começa a se cuidar com todo e qualquer tipo de piada política, porque o público ficou maior, né? Tu já não consegue mais dominar. Sim, uma situação que a maioria de nós aqui já deve exato. Tu tá num voo para o Rio de Janeiro, aí daqui a pouco tu levanta, uma pessoa te traz assim, professor, desculpa, eu posso falar contigo? Desculpa te interromper, eu sei que tá no momento de lazer, mas eu sou tua aluna, o meu marido assiste junto comigo as suas aulas, ele nem se prepara, mas assiste junto comigo, ele gosta das tuas aulas. Aí daqui a pouco tu tá em Buenos Aires, alguém te cumprimenta. É assim mesmo, é bizarro. Alguém te cumprimenta que tu nunca viu, tu diz, pô, não te conhecia esses tempos, eu estava em São Francisco de Paula, uma moça passou sorrindo por mim, daqui a pouco ela voltou, ela disse, eu não ia falar, eu moro em São Francisco, eu imaginei te ver aqui na frente do carro. Porto de Galinhas, Eu me lembro de ter Porto de Galinhas. Nós estávamos eu, o Andrezan e o Fabiano, em Porto de Galinhas, caminhando, daqui a pouquinho começamos a ouvir um cara gritando, né? Paulo Marques! Ô, Andrezan! Ô, Fabiano! Cara, estão nos chamando, cara. Né? Aí, ó, viu? Olha, gente, vocês estão olhando pela internet. Era aluno que estava em presencial. Lá, aluno que presencial. passou no concurso, ó. Passou. Tinha passado, sim. Viu? Tá passando férias. Porto de Galinhas, isso aí. Não, e antigamente, no CETEC aqui, havia as caravanas do interior, lembra? Sim, lembro. Sábado, Pessoal, O Paulo fazia como o Silvio Santos, agora a caravana. Fazia. Caravana de Osório. Eu fazia. Nós falamos sobre presencial, né? A importância do presencial. Eu tive um caso, aqui uma aluna, que ela já existia o EAD, mas ela queria presencial. Ela vinha de uma cidade que eu nunca mais esqueci, porque foi onde nasceu o Fabiano, Frederico Westphalen. Ela pegava o ouro e prata lá
que sai às 10h30 da noite e chega aqui às 6 da manhã na rodoviária. Sim, exatamente. É quase divisa lá o oeste de Santa Catarina. Exatamente. Vai Iraí para lá já é Santa Catarina, né? Passou do exatamente. Uruguai, Sim, já é exatamente. Santa Catarina. Já é Chapecó ali. Exatamente. Aí ela pegava ouro e prata e chegava aqui às 6. Como é que eu fiquei sabendo tudo isso? Porque um dia ela veio falar comigo e pediu, ela era no final de semana, de sábado. E ela pegava a sexta de noite e chegava aqui sábado às 6 horas. E ela precisava, para não ficar sentada na rodoviária, a aula começa às 8, ela queria que a gente arrumasse uma maneira de ela entrar no curso, ela abrir um pouquinho mais cedo para ela poder ficar sentada ali no saguão. Esperar a aula. E tu deu um jeito, patrão. Sim, claro. É verdade. Não, verdade, Quando verdade. eu tinha uma verdade. aluna do extensivo que eu brincava na época que era amor, era mais do que gostar. Porque a aluna também era uruguaiana, se não me engano, ela pegava o ônibus à meia-noite, chegava aqui às 6 da manhã, assistia aula das 9 às 4 da tarde, pegava às 6 da tarde para chegar lá à meia-noite. Exatamente. 24 horas ela gastava, 12 horas dentro de um ônibus, mais 8 em sala de aula, mais intervalo. É muita Que vontade, loucura, né? é muita vontade. É. Imagina Aí hoje tem gente que o nível de reclama facilitação com a bunda de- sentada em casa. Em casa. É uma E aí, revolução. e aí eu questionava com essas pessoas, eu falo pessoas porque não fora só ela, né? Claro. E por que não o EAD? Aí ela me explicava, não, professor, eu tenho que ter aquela relação epidêmica com o professor. Eu tenho que estar olhando para ele e ele tem que estar olhando para mim ou perto, para algum lugar, ou próximo onde eu estou, e eu com a oportunidade de fazer a pergunta de forma imediata. Ou seja, se eu tenho dúvida, eu Mesmo saio que ela conversando. não faça a pergunta, ela É, quer ter isso. a possibilidade de fazer a pergunta. E segundo, o pessoal alegava que ia deixando para assistir depois, o pessoal do EAD, Não tinha não é, disciplina. e não tinha disciplina e chegava às vezes a prova e eles não tinham assistido todo o curso, E né? isso tem muito a ver com a geração. A geração mais nova, ela é Ah, mais sim. afeita à tecnologia Sim, e sem ela dúvida. consegue ter essa prática de fazer várias coisas ao mesmo tempo, Ao mesmo assistir a aula, É. fazer outra Mas, coisa, fazer mas outra. atualmente eu acho que os alunos estão mais acostumados. Então, claro. Lembra Não, que não, a gente não mais. analisava quantos assistiam o curso Era completo? muito, muito engraçado isso. 10%? 10%. Hoje mudou, né? O pessoal 10% já está acostumado. compravam o EAD e aí a gente tinha até a questão de avaliar depois quantas vezes tinham assistido para ter uma ideia e, por exemplo, uma vez quase, assim, muita gente não terminava. 2 vezes quase impossível. 3 vezes era raríssimo achar alguém assistindo a Hoje está aula. mudando, E né? eu acho que é uma coisa assim, excetuando esses alunos que não têm condições de fazer o presencial da cidade do interior, né, ou que não Sim. teria como se deslocar, é uma questão muito de opção, né? É difícil decidir o que é melhor, que Sim. é uma pergunta. É. Hoje mesmo está falando em aula, aluno diz assim, professor, o que tu acha melhor? Pô, é difícil eu opinar. É a Sim. tua vida, é o teu investimento, é o Claro. teu projeto. Quando há as duas opções, a escolha é 100%. Eu não tenho como tua. saber, né, Marcelo? Se tu realmente consegue ficar na frente do computador em casa Sim, paradinho, claro. olhando, focado, né? E a Falar melhor- uma Ritalina, assim, Não, o e a cara melhor- olhando pra dentro a do melhor negócio, coisa- assim, ou então tu precisa de, Exato. né, de um espaço, tu precisa olhar Mas a pros melhor lados, coisa né? que teria se tu tem as duas opções é Exato. comprar as duas. Claro. Falando só uma coisa que eu não posso deixar ouvir o tempo, eu só tenho uma É. coisinha para interromper rapidinho nesse papo. O Marcelo, o Henrique, que veio aqui, Aham. me pediu, insistentemente ele pediu, porque ele achava muito importante, que tu desse alguma dica ou de repente comentasse um pouco sobre a questão de linguagem falada, Coloquial, falada se isso afeta muito a questão da redação ou até do português em si de concurso. Quer dizer, o quanto isso afetaria, e ele até, pelo que ele me disse, ele queria aprender a ter mais a linguagem que seria para a prova no cotidiano dele, Claro. sem parecer algo artificial. Eu acho que há duas respostas, né? O Andresa depois pode ajudar complementando isso. Acho que tem duas questões que são significativas. Uma, a linguagem da escrita, ela é intransponível para a fala. São duas linguagens diferentes. Em nível culto, não é que a escrita seja culta e a linguagem inculta. Certo. A linguagem culta é diferente da escrita culta. A linguagem culta, na fala, ela é mais flexível do que a escrita. Então, há como falar muito bem, em termos cultos, e ainda assim cometendo coisas que daria para chamar de deslizes, que são flexibilidades que a língua falada nos dá. Então, isso é uma primeira coisa. Transpor com naturalidade uma para outra é inviável. O que é viável, e aí eu acho que é uma questão, eu sempre bato na mesma tecla, que é a questão do estudo. Eu acho que quanto mais naturalizado estiver o técnico e correto e culto escrito, mais fácil é transpor para a fala.
Porque quanto mais tu estudar aqueles termos técnicos e as questões técnicas, mais facilmente tu vai conseguir transpor isso para tua fala. É muito difícil só com pinceladas tu conseguir falar usando o português culto. Eu vou dar um exemplo, eu corrijo redações. Mas eu vejo erros assim com uma velocidade absurda pela habituação de já ter corrigido 20 mil textos até hoje. Então eu não tenho que pensar assim, onde deveria estar esse pronome. É quase automático, de tanto que eu já convivi com aquilo, eu já vejo um pronome e já vou com a caneta para puxar uma seta para cá ou para lá, que ele não deveria estar aqui, ele deveria estar lá. Então acho que é o estudo da gramática sistemático que faz com que nós consigamos transpor para a fala. O Andrezan tem uma coisa que eu brinco com ele. O Andrezan, por exemplo, usa o verbo preferir com a regência correta, que é uma coisa muito rara na fala. Né? A gente sempre diz assim, eu prefiro muito mais comer um churrasco do que uma salada. O ser humano culto fala assim. O Andrezan tanto deu aula de regência do verbo preferir que o Andrezan fala naturalmente. Ele diz, a mesma eu prefiro coisa... churrasco à salada. E eu convivo cotidianamente com ele, eu sei que ele fala isso em nível informal também. Verdade, Mas é um domínio disso Mas que e tem como corrigir pequenas pequenas situações de interim, por exemplo, tem como fazer correções assim no cotidiano dele? Com certeza absoluta. Porque aí seria o ideal ele corrigir, principalmente isso, exato. tonicidade, Mas é isso por que eu exemplo. digo. Eu acho que a questão é tu observar com muita atenção e identificar aquilo que é parte do teu cotidiano e mais estudar no sentido de naturalizar. Tu deu um exemplo com o interim, que é um exemplo de fato recorrente, assim, nesse interim, por exemplo. Sim. É uma dúvida que surge muito, mas é o estudo do técnico e da gramática que vai fazer a gente transpor isso para a fala. Não tem como assim, como eu falar de maneira correta, é interdependente. Quanto mais você estudar a técnica, melhor tu vai falar. Com certeza, não. Muito legal. Assim embaixo. Grandes dicas. Dia 26 é domingo, né? Prova do TRT, Minas Gerais. Isso aí mesmo. Eu quero desejar, em meu nome e também em nome de todos vocês, né? Verdade. Uma boa prova para nossos amigos concurseiros, que muitos gaúchos vão para lá. Haverá muita gente. Muita gente. Quantos inscritos mesmo, professor? 134 mil pessoas. 134 mil pessoas, isso aí é uma cidade. Maior que Passo Fundo. Isso é maior Yuri, da pessoa. tu acredita também que vem para cá também muita gente de outros lugares, né? É óbvio. Assim como nós estamos indo para lá, eles também estão vindo. E tem uma expectativa agora com esse forte edital, para vir Paulo? para cá? Tem sim. Com esse edital, Paulo? Exatamente, com esse edital. Olha, há uma grande possibilidade mesmo para os dois, né? Porque o edital ficou um pouquinho reduzido, então aquele que tenta para analista vai para técnico de manhã. Mas olha, gente, já avisando, né? É um concurso de analista, né? Pois Ele é muito mais para analista. Pois é, Yuri, eu ia te perguntar, que bom que tu tocou nesse assunto, que a gente está quase na hora de encerrar, mas eu vou te perguntar igual. Tu acha que o camarada que tem a formação, Sim. que pode concorrer com os dois, Sim. deve fazer os dois? Não, eu acho que deve fazer os dois, mas assim, porque o estudo que ele já tem, uma grande parte do estudo que ele tem ali pro analista, vai ajudar para ele com certeza no técnico, nunca esquecendo que o técnico é muito mais letra de lei, mas vamos com calma também, né? Nós tivemos, poucas pessoas sabem disso que eu vou falar agora, eu falo em sala de aula e estou notando que são poucas pessoas que sabem disso mesmo, porque as pessoas ficam espantadas, Paulo. Mas faz mais ou menos uns 2 ou 3 anos atrás, a FCC fez uma contratação de novos profissionais, né? E nessa contratação de novos profissionais veio alguns profissionais da CESP. E por isso que nós estamos encontrando agora algumas questões da Fundação Carlos Chagas um pouquinho mais sofisticadas, mais complexas, certo? Para nível médio já faz mais ou menos uns 4 anos até, né? Que está caindo jurisprudência, Paulo. E isso daí é para arrebentar o peão, né? Eu costumo falar isso. Cair jurisprudência, matérias, por exemplo, teóricas, que não é mais só o livro, cai a jurisprudência do Tribunal Superior. Então, na verdade, hoje, falar que o curso de técnico é simplesmente um curso letra de lei também já é uma mentira. Claro, esse agora é porque não cai a teoria, cai a letra de lei, mas aqueles outros que caem doutrina, aí a coisa fica complicada. Mas eu vou dizer, Paulo, é um concurso de analista, muito mais para analista. Isso eu acho que o Andrezan já até comentou, né, a respeito da correção de redações, aqui, vocês devem ter comentado em outro momento. Mas, assim, se for fazer as duas provas, Paulo, vai com muita calma de manhã, guarda a gordura, porque de tarde é realmente o canal, é aquele ali que tu vai fazer. Então, se for fazer as duas, até para aproveitar ali para fazer um teste,
Vai com calma de manhã, não gasta todas as energias, não, como eu costumo falar, não chega com sangue nos olhos, com o coração peludo, certo? Vai com calma. Né? Coração peludo. Sensacional. Sangue nos olhos, Bem. Coração peludo. Eu esperava coração ardente, mas bem peludo. Tudo bem. Então tá, pessoal. Então, com sangue nos olhos e coração peludo, até o próximo. Tchau. Tchau. Valeu.